está começando mais uma edição do podcast Jornal Sertel. Nesta edição, aprofundando uma temática que está na próxima edição que o associado receberá em sua casa do Jornal Sertel de julho. Conosco, o vice-presidente da cooperativa, Daniel Luiz Sec, para contar para a gente um pouquinho mais de como foi participar do Congresso Latino-Americano de Energia no Peru. Olá, Sec, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bem? Tudo certo? Com certeza, né? Um evento que a gente esteve no Peru trazendo e sempre participando da Clertic, que é um evento carimbenho, que ele pega todos os países da América, exceto os Estados Unidos e Canadá, que a gente sempre está participando e verificando essas situações, como que acontecem, como que o setor elétrico funciona em todos esses países aqui. Alguns com algumas realidades parecidas com as nossas, outros um pouco mais diferentes. Já tivemos no Panamá, já tivemos na Argentina, no Chile, que nos traz essa experiência. E recentemente agora, nós estivemos no Peru, eu, o Felipe Hennemann, que é o nosso supervisor da linha viva, o Luiz Eduardo Weber também, que é o nosso coordenador das turmas e projetos, que sempre com essa visão, né, de aprender o que a gente pode fazer de melhor e também ver as dificuldades deles, ver como isso tudo funciona. Lá no Peru a gente chegou, e isso eu acho que é um exemplo muito bom, as redes elas são praticamente todas subterrâneas. Então isso em termos de qualidade, de eficiência, ela tem um ganho alto. Já olhando no sentido das fibras, né, que aqui no Brasil a gente costuma se colocar, se tem lugares onde a gente enterra a rede, a gente coloca junto as fibras, né? Lá não, a gente viu isso separado. Então a gente viu a fibra aérea com poste. Então ainda tem aquela que a gente diz, né, aquela poluição visual. Mas são os desafios. E nós lá no evento, eles queriam escutar muito, 3 frentes, a gente teve com 3 cooperativas aqui do estado, a gente estava também com a FECOERGS, que é a federação, nosso superintendente estava junto com nós, a Sertage aqui de Taquari e a Coopernorte lá de Viamão. Então nós estivemos presentes e cada um dos representantes falou um pouco da temática que o Carbonel, Luiz Daniel Carbonel, nos pediu para apresentar. E nessa temática era o seguinte, a temática da Sertaja, falando da visão geral do setor elétrico brasileiro, como que funciona, como que está tudo isso funcionando, as regras do setor, a malha energética, quantos por cento é energia renovável, quanto é eólica, quanto é solar, quanto é térmica, enfim, esse panorama geral. A Coopernorte, por ter... Eles têm dentro da cooperativa a questão das fibras ópticas, né, a telecom deles. Então, eles também falando nessa visão de infraestrutura de comunicações. E nós, a Sertel, nós tivemos a frente lá de nós falarmos sobre 2 grandes pontos que a gente vem puxando. Os desafios que nós passamos em 2024 nas questões climáticas, como que a Sertel, como que essa intercooperação entre todas as cooperativas, como que a gente restabeleceu a energia elétrica, todo esse andamento daqueles dias, mas também agora, como que a gente está se preparando se um dia vir a acontecer de novo. Então agora, até foi ontem, né, que nós tivemos aquilo que aconteceu na Venezuela ali, deu os terremotos, que também, o setor elétrico também atinge por isso, né? Então, agora nesse momento, a Sertel, ela avançou junto com as cooperativas e nós temos um plano de contingência melhor, a gente já tinha na época e agora a gente melhorou. Melhorou com várias frentes, com organização, com relação, com pessoas, com setor de compras, com setor técnico, com engenharia. Sec, logo eu quero saber um pouquinho mais desse plano de contingência, mas antes, falando de maneira geral do setor elétrico, vocês estavam lá em outro país, é um evento que acontece todo ano. Vocês veem muita diferença do setor elétrico brasileiro para esses outros lugares? Sim, Bruna, a gente vê essas grandes diferenças tecnológicas, a gente vê algumas diferenças de organização. Quando a gente fala aqui do Brasil, a gente tem uma organização estrutural muito grande. A gente observa isso, os nossos processos são muito bem organizados. Um pedido de ligação de energia, por exemplo, ele tem uma estrutura. Não estou dizendo que nos outros países não se tem isso também, mas a gente vê essa diferença aqui do nosso Brasil. Ela é muito bem estruturada. As nossas linhas de transmissão, as nossas subestações,
as nossas frentes grandes estruturais, a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, o que em alguns países não se tem essas agências, em outros tem, que nem nós. Mas a gente ter uma agência que nos ajuda a monitorar, a fiscalizar, nos ajuda com regramentos, e isso tudo faz com que o padrão de qualidade nosso seja muito alto. Então, por isso que os nossos indicadores de falta de energia, do tempo sem energia, claro, né, nós temos o nosso trabalho, o nosso dever aqui, sempre está correndo atrás, mas quando a gente tem um órgão fiscalizador, como é a Agência Nacional de Energia, a gente tem um processo estruturado. Além disso, a Sertel ela tem ISO 9001 dentro do processo, e isso também restabelece outra segurança. Então, quando a gente tem esses vários compromissos, a gente melhora os nossos processos internos. E a Sertel há anos vem trabalhando para que a gente tenha sempre esse cenário positivo. Então, essa é a diferença que a gente vê. Em comparação, por exemplo, com o Peru, né? Tem muitas coisas que ainda eles precisam avançar nesse sentido, mas eles já têm rede subterrânea. E isso foi uma decisão que eles tomaram há muitos anos atrás, de expandir o setor elétrico deles com essas redes subterrâneas. Lembrando que a gente esteve em Lima, né, Bruna? Talvez em outros lugares do Peru não se seja dessa forma, né? Mas em Lima é assim. Então a gente também tem esse olhar. A Sertel, para fazer os nossos investimentos, e a nível de Brasil também a gente fala, fazer investimentos hoje de redes subterrâneas, ainda para nós aqui o grande desafio, Bruna, é o custo envolvido disso. Em alguns lugares chega a ser 10 vezes mais caro. O que isso em resumo acontece no longo dos anos? A tarifa de energia ela estaria de 8 a 10 vezes mais cara. Então hoje não se tem uma realidade para conseguir fazer isso. Por quê? Porque a qualidade também ela é boa, ela não é uma qualidade ruim, a nossa energia é confiável, a nossa energia sempre está funcionando. Então isso tudo remete também a esse outro olhar. Se a energia já é boa, por que vamos ir para esse caminho, né, subterrâneo? Ela vai melhorar um pouco, vai indo para subterrâneo, mas também quão pouco vai ser, isso vale a pena, que a gente fala, né, o custo-benefício de tudo isso, né, Bruna? Como isso a gente vai trabalhar. Tem uma questão estética com as redes subterrâneas, mas também tem a questão do planejamento. No momento que você vai fazer essa rede, isso já deve ser pensado no projeto, né? Para poder fazer ela, vamos dizer assim, posteriormente, uma cidade que já está aí consolidada, um bairro que já está progredindo, também mexe em muita infraestrutura. Com certeza, Bruna, nós temos exemplos disso aqui no nosso município de Lajeado, onde tem alguns loteamentos que está expandindo a rede, né, dentro da área urbana, e esses loteamentos estão fazendo com rede subterrânea. Então a gente vê que em alguns lugares a expansão ela já é uma realidade. Então a gente vem trabalhando para isso. Num ano determinado, quando a gente conseguir fazer os nossos investimentos de melhoria, transformar aquilo que está aéreo em subterrâneo, esse é um grande desafio. Mas a expansão do sistema elétrico a gente já vê em alguns loteamentos com rede subterrânea. E a gente vê um nível de qualidade muito grande, a gente já vê um arquitetônico mais bonito. Então, são outras frentes de trabalho que a nossa sociedade vem fazendo, que é isso. Mas a gente pode lembrar também, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre, a rede é subterrânea. E mesmo assim, nos efeitos climáticos que nós tivemos lá, eles tiveram muitos desafios porque a água entrou dentro das tubulações. Então também se tem esses desafios. E a gente tem que trazer isso para a nossa realidade aqui. Localidade, aonde fazer, como fazer isso tudo. Tem lugares que podem, tem lugares que não podem. Então são técnicas que a gente tem que usar para a gente seguir expandindo, né? E que bom poder compartilhar tudo isso aí com o pessoal do mundo todo e poder fazer essa troca, porque cada região também tem o seu relevo, também tem as suas dificuldades, né? Não temos terremoto por aqui ainda, mas não vamos ter. Temos as enchentes, né? Vice-presidente, voltando para o plano de contingência, ele foi abordado lá em Lima também, do que se trata, o que representa para o associado? Com certeza, né? O plano de contingência ele já vem há muitos anos que a gente vem estruturando, mas recentemente, devido ao avanço tecnológico, à inteligência artificial, que isso tudo vem acontecendo nos últimos 2 anos praticamente, a gente conseguiu evoluir esse plano. Então hoje a gente tem uma relação de comunicação muito grande entre todas as cooperativas.
A gente tem relações de compras muito estruturado, porque... exemplos, né, Bruno? Vamos lá. Quando deu enchente, nós perdemos mais de 1.000 postes. Onde ter esses postes? Hoje, na Sertel, ainda nós temos a nossa indústria, né? A Sertel. Estruturas de concreto. As estruturas de concreto que nos proporcionam isso. Mas e os outros componentes? Eu estou falando de conector, eu estou falando de parafuso, eu estou falando de outros componentes, cruzeta, transformadores, que são essenciais para nós restabelecer essa energia. Então, nós temos isso vinculado a todos os setores de compras, de todas as cooperativas, isso agiliza. Por quê? Geralmente, quando acontece um evento desse, não atinge todas as cooperativas. Atinge 50%, 30% das cooperativas naquele mês. Então, a gente consegue se ajudar. Então, esse plano está muito bem organizado em relação às pessoas. E o WhatsApp ele veio muito para nos ajudar. Ele é um nível de comunicação muito grande, junto com comunicação por satélite, que faz com que a gente não perca essa comunicação, isso também é essencial. E hoje todas as nossas caminhonetes estão indo para o caminho, e nossos caminhões, de terem comunicação por satélite. E isso faz essa nossa diferença. Mas além disso, que vem ao encontro da IA, né? IA em alemão é assim, né? E a inteligência artificial, ela nos traz uma grande ferramenta que ela não vem substituir pessoas, ela vem nos ajudar muito. Ou seja, hoje a inteligência artificial ela pega os dados meteorológicos que nós temos, a meteorologia toda ali, ela pega a base de dados da Sertel muito bem cadastrada, e isso foi um item levantado lá em Peru, onde essa base de informações ela não é tão bem feita que nem nós. Aqui nós temos isso muito bem estruturado, com todas as nossas informações. Quando tu cruza essas informações meteorológicas com uma base de dados bem aprimorada, onde foi os últimos defeitos, o que aconteceu nesse último defeito, todas essas frentes, quais os materiais nós utilizamos. Quando tu pega essas informações e cruza com vento, com chuva, com situações adversas que vêm acontecendo, agora vem previsões que a gente vem escutando do El Niño, né? Tomara que não aconteça. Mas se acontecer, todas as informações elas estão cruzadas dentro de uma inteligência artificial, nos dando respostas assim, na rua Pastor Razenac, número tal, na rua X vai acontecer isso. Eu estou falando a nível de rua, eu estou falando a nível de município, eu estou falando a nível de localização, que com essas informações, hoje nós temos. Só que a gente está muito antes dos eventos e a previsão ela erra nesse sentido. Então, quanto mais próximo a gente chega, mais assertivo fica essa informação. Então, quando eu tenho essa informação de uma semana antes ou 3 dias antes, a nossa operação interna ela consegue organizar muito melhor e ter um resultado muito positivo. Ou seja, exemplos, a gente consegue pegar as nossas turmas, os nossos plantões, nossa linha viva, setor de projetos, engenharia, e organizar essas pessoas para que elas, quando o temporal, quando de fato está acontecendo, essas pessoas estejam descansadas, essas pessoas já estejam com essas previsões na mão, as tomadas de decisões, o caminhão já esteja ali carregado com os equipamentos necessários para atender aquela previsão. Então, isso tudo agiliza o restabelecimento. Em vez de ficar X horas ou X minutos sem energia, esse tempo ele reduz. Então, quando a gente tem essas ferramentas nas nossas mãos, muito bem estruturado, a gente dá essa resposta para o nosso associado e que restabelece isso de uma forma mais rápida. E a gente vê a inteligência artificial, os programas, os algoritmos cada vez mais ágeis, cada vez com respostas melhores, mais assertivos. De uma forma resumida, Bruna, hoje a assertividade disso ela chega em 80%. Então, ainda nós temos esse desafio dos 20%, mas acerta já 80%. Isso é muito bom para todos nós. Isso tudo foi apresentado lá, porque a gente fala em enchente de 2024, mas a gente fala do que a gente viveu e também das ações que foram tomadas a partir dali. Você traz aqui um plano de contingência que foi reformulado, você traz a inteligência artificial, a tecnologia, mas são preparações que a cooperativa já tentava fazer, mantendo esse cadastro atualizado que você disse, mantendo relatórios, justamente com previsões e, inclusive, com uma sede operacional. É isso aí, Bruna. Esse é o caminho. A outra, muito bem assertivo pela Sertel.
Nós, nesse ano que nós fizemos a nossa sede operacional em Lajeado, isso melhorou muito a nossa logística em toda aquela região. Não só no município de Lajeado, mas em toda a região que nós atendemos. A gente diz do lado de lá do Rio Taquari, do lado de cá, né, Bruno? Dos dois lados. Então, aqui nós temos a sede da Sertel, em Teutônia, e lá então a nossa sede operacional em Lajeado, ajudando nessa logística. Ou seja, vou dar exemplo, hoje nós temos um estoque lá de transformador. Os transformadores estão lá. Então, se precisar, não preciso deslocar os transformadores de Teutônia até Lajeado ou para alguma região ali perto. Não, ela já sai de Lajeado ali. Então, a gente ganha muito tempo com isso. E isso foi um avanço dentro do nosso planejamento estratégico pós-enchente. Ele estava já dentro, a sede operacional estava dentro do nosso planejamento estratégico, mas ele estava num grau de prioridade um pouco para baixo. E após isso, a gente viu que esses custos eram gigantes, né? Teria uma forma de nós reduzir eles, que a gente passou, então, nossa sede operacional como o primeiro item do nosso planejamento. E a gente já construiu, já está pronto, já está funcionando, as pessoas estão lá trabalhando no nosso dia a dia e a gente já está vendo o resultado de tudo isso. Então, a gente já passou por temporaizinhos bem menores, né? De 1 dia, 2 dias, a gente já viu nitidamente as respostas para tudo isso. Agilidade, o atendimento, o custo depois de passar por tudo isso. Então, isso tudo traz uma resposta que nosso associado nas nossas assembleias, nosso conselho de administração, sempre pede essa visão de futuro e de melhoria que nós temos que fazer pela nossa Sertel. E a gente está conseguindo evoluir, fazendo para ter tudo isso muito bem unido. Falamos bastante de Peru, mas teve algum outro país, algum outro case apresentado lá que chamou a atenção e que com certeza vai repercutir em algumas melhorias, em alguns processos novos aqui na Sertel? Com certeza, Bruno, até a nível geral, assim, né? Alguns países já têm o mercado livre todo aberto. Mercado livre de energia, ou seja, as pessoas já compram energia num fornecedor, são atendidos sim pela mesma concessionária, mesma permissionária, mesma cooperativa, no fio e no transformador, mas o produto energia elétrica, que é o mercado livre, em alguns países isso já está funcionando. Já é 100% aberto, todo mundo. Aqui no Brasil ele começa a abrir um pouco mais. Nós começamos lá na década de 90, 94, 95, com os grandes consumidores. E de lá para cá, até agora, então agora em 2024, 25, já abriu o Mercado Livre para todos os consumidores que tem aquela subestação particular, que tem um transformador na frente. Então ali tá todo mundo já pode ir para o Mercado Livre, praticamente todos já foram, alguns ainda não, né? E agora, em 27 e 28, conforme está no nosso regulamento, isso a gente sabe que pode ter alterações, né? Tanto do Ministério de Minas e Energia, quanto da CCE, quanto da ANEEL. Mas a gente hoje, fala em previsões. Previsões, isso. Que em 2027 e 2028, final, 27 algumas classes de consumo e 28 o mercado total. E quando isso abre de mercado livre para todo, a Sertel já está pronta. A Sertel já está com a Sertel comercializadora, nós já negociamos, nós já vendemos as nossas energias das nossas usinas, vendendo uma energia renovável, uma energia limpa, e isso que faz também a diferença. Então, a gente já tendo esse poder. E numa média, vamos para o lado financeiro um pouco aqui, Bruna, quando a gente compara os consumidores que migraram com a Sertel para o Mercado Livre, a gente está falando de uma diferença hoje numa média de 20% a 25% de economia. Então, isso é muito, muito positivo, esse cenário. Mas a gente sabe que dentro do Mercado Livre também tem regras que têm que ser cumpridas. Tem outras obrigações, tem outros desafios para nós resolver. E isso tudo a gente está muito bem estruturado com a nossa comercializadora, nós já estamos com ela funcionando, migrando esses consumidores que já podem ir para o Mercado Livre e fazendo esse nosso trabalho. Então, isso a gente já vê isso em alguns países. Outros países da América nem começaram essa conversa do Mercado Livre, ainda estão 100% no mercado cativo, que é o mercado que nós tínhamos anterior, e isso nosso residencial, o nosso né? residencial normal. E isso a gente precisa ter essas evoluções. Então, a gente também escuta muito eles, fala essa troca de informação, como ela é positiva. Quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente vê outras culturas, e a gente sempre tentar melhorar aquilo que a gente faz pela nossa Sertel.
Andei conversando com o pessoal que te acompanhou por lá também e eles também ressaltaram bastante a questão do atendimento que foi tratado. Traz um pouquinho pra gente, fazendo esse paralelo do nosso atendimento, que é próximo, que a gente tenta estar ali sempre em contato com o associado, né? A proximidade, que é uma característica das cooperativas. Isso também acontece no exterior? Isso ali no Peru a gente não percebeu essa proximidade, né, lá, mas com certeza eles vêm melhorando também. Isso foi questões que eles nos perguntaram como a gente fazia isso. Por quê? Hoje o nosso call center, o nosso 0800, ele é muito bom. Tem as meninas trabalhando o dia inteiro, só que ele serve para algumas atividades nossas. Ele tem um formato. E ele está muito presente. Quando falta energia, está todo mundo trabalhando ali, atendendo. Só que hoje, vamos falar em números, né, Bruna? A gente tem lá 20 pessoas atendendo na Sertel Energia. Tá. Só que aí fica 1.000 pessoas sem energia. Cai 500 ligações. Então, nós temos que ter ferramentas para nos auxiliar nisso. E nesses momentos entra os nossos atendimentos online, entra os nossos atendimentos e as nossas ferramentas automatizadas. Só que no dia a dia, Bruno, as relações elas são diferentes. No dia a dia nós precisamos estar ali conversando. Então o associado vem até a nossa Sertel, faz um pedido de ligação. Ele pode fazer pelo 0800 e falar com as nossas meninas? Pode e deve e fazem muito. Mas essa relação para aqueles outros associados que querem vir presencial, a gente também tem que ter disponibilidade. A gente também tem que atender dentro de um tempo viável. Nós também temos que ter essas relações. Então, algumas pessoas preferem, e a gente vê esses indicadores, elas preferem mandar um WhatsApp ou elas preferem ligar e ser atendido bem rapidinho. Outras pessoas já não. Elas querem ter uma conversa diferente. Então, a gente tem que estar preparado nesses dois cenários, nessas duas frentes de agilidade. Então, isso que a Sertel faz. Esse relacionamento, ele é essencial das cooperativas. As cooperativas trabalham muito por isso. As cooperativas investem muito nisso, porque não é colocar simplesmente uma pessoa ali para atender. As pessoas têm treinamento, as pessoas têm que passar por qualificação, têm que saber os formatos que a Sertel vem trabalhando e aí desenvolver. Então, isso tudo a gente tem essa preparação antes para atender muito bem o nosso associado e seguir sempre melhorando. Se nós tivermos que escutar críticas, a gente escuta e melhora. Se nós tivermos que escutar elogios, a gente agradece. Acho que esse formato que a gente tem de postura, a gente tem muito a aprender, mas a gente vem fazendo ele, vem cada vez mais divulgando a nossa forma, a nossa essência de ser Sertel. Vice-presidente, com certeza deu tempo de dar uma passeada, de conhecer um pouquinho da cultura. Além de olhar para os postes, eu sei que a gente sai daqui e vocês ficam olhando sim para poste, para transformador, olhando equipamento, mas além disso, as visitas que vocês fizeram, fala um pouquinho da cultura, do que vocês enxergaram lá no Peru, trazendo para cá. Com certeza, né? Uma cultura diferente da nossa, coisas diferentes, muito legais de ver isso tudo, né? De viver. Tratamento que a gente falava, né, Bruno? Do tratamento, do atendimento com as pessoas. Isso tem o formato brasileiro, tem o formato gaúcho, tem o formato ali de Santa Catarina, é diferente. Cada lugar é um formato que a gente tem. Lá no Peru, sim, a gente foi muito bem recebido pelas pessoas, nos trataram muito bem. Todos os lugares que a gente foi também, acho que esse é o essencial que nós temos. Conhecemos, falando em termos de comida, eu consegui comer um pouquinho, não tanto, o meu colega Felipe comeu bastante na outra parte e o Luiz não conseguiu comer nada. Então a gente tem esses desafios nossos. Nós estamos acostumados aqui com as nossas comidas, né? Faltou um churrasquinho. Faltou o arroz, feijão também. Mas a gente percebe que isso é a essência das coisas, né? Quando a gente vê essas culturas diferentes, desde a alimentação, e eles têm também lá a questão de uma história muito bonita. Eles têm lugares lá que a gente conheceu, que tem dentro de um museu que a gente foi lá, tinha algumas estátuas que eles remetem um tapete assim pendurado na parede com mais de 4.000 anos. Eu tô falando de 2.000 antes de Cristo. Então é algo assim, o cara fica olhando, como é que cuidaram disso tudo nesse período, né? Então olha como representa o cuidado que essa comunidade teve em relação a isso. Falando de um tapete lá feito por alguém há 4.000 anos atrás e está intacto. Então, quando a gente viu aquilo, a mulher me falou, até a gente se olhou tudo lá nas cooperativas, tipo, no olhar de não acreditar nisso, né?
E a gente perguntou de novo, não, ela deu toda a explicação. E aí remete o lado, né? Nosso. Como essas pessoas cuidaram. Como eles fizeram, passaram todos esses milhares de anos aí e tiveram esse cuidado com isso. Eu estou dizendo um exemplo, né? Mas o museu era gigante, lá tinha várias coisas, tinha as coisas mais recentes, né? Coisas de 1000 anos atrás, 500 anos atrás. Então, é tudo um cuidado muito grande que eles tiveram com isso. Então, é esse carinho pelas coisas que a gente vem para cá e quando a gente volta, aí a gente olha para as nossas redes de volta, né? Para as nossas usinas, para o nosso varejo, para a nossa indústria, para todos os nossos negócios. Tem que cuidar, tem que ter esse olhar, esse envolvimento, esse cuidado. E a gente tem isso. A Bruna comentou aqui, né, Bruna? Quando a gente sai, a gente fica olhando para os postes, a gente fica olhando mesmo. E quando tem um poste meio torto, a gente já manda uma mensagem: vamos organizar lá, a gente tem que ter esse olhar de cuidado. Às vezes a gente... É isso que remete uma qualidade boa. Se eu passo por uma determinada rua, e isso não é só Sertel, Bruna, isso é todos os nossos associados, quanta ligação, quanta informação a gente recebe dos nossos delegados, dos nossos conselheiros, dos nossos associados ligando. Vou dar um exemplo, né? Oi, Bruna, tem um coqueiro aqui, a folha está quase encostando. Então a gente passa com a nossa equipe, corta aquele pedacinho da folha ali dentro dos procedimentos ambientais, né, corretamente, faz todo o procedimento e resolve. Então, esse olhar, a gente viu no Peru ali exclusivamente, que eles têm muito esse olhar, devido a toda essa história que eles têm, né? Então, é muito bonito a gente enxergar isso e a gente vir para cá e reforçar isso. Vamos fazer isso cada vez mais, com mais intensidade, vamos cuidar daquilo que é da Sertel, que a Sertel não é nossa, a Sertel é de todos os associados. E isso é essa diferença, de ter esse carinho, esse cuidado para a nossa cooperativa. Costumo dizer, né, as coisas pequenas, elas remetem para as coisas grandes. Se nós não cuidar do que é pequeno, como é que vai cuidar do que é grande? A gente não cuida daí. Então, a gente tem que cuidar todas essas frentes. Então, isso, quando a gente volta para dentro da porteira da Sertel, vamos dizer assim, a gente tem cuidado. As nossas equipes, 7 da manhã já tem equipe saindo, não é 7h10, é 7 horas, o pessoal já está saindo. Algumas saem até antes. Cada uma tem um horário. Se a tua equipe é às 7, sai às 7. Se a outra é 7h30, sai às 7h30. Se a outra é 6h30 da manhã, 6h30. Se o desligamento programado foi marcado às 9 da manhã, é às 9 até às 10, por exemplo, é das 9 às 10. Às vezes volta um pouco antes, né? Agilidade. Mas isso tudo, esse é o cuidado. Esse é o cuidado. Nosso atendimento, acho que também, né, Bruna? Nosso atendimento dentro do varejo, essencial. Nosso associado entra lá no varejo e nós conseguimos acolher. Nós escutamos eles, nós conseguimos ver o que eles precisam. Se tiver que parcelar, se tiver uma promoção, nós avisamos, tem uma promoção aqui. Talvez o senhor, né, em vez de comprar esse produto, compre esse aqui primeiro que está na promoção. Esse olhar de entendimento, essa empatia, isso é a Sertel. E quando a gente vê e consegue dizer isso que eu estou falando aqui, dizer para os nossos colegas, eu falo isso diariamente com todos praticamente, e a gente vai conversando, a gente repassar essas informações. E isso vai melhorando a nossa forma de agir, isso vai melhorando, vai evoluindo a nossa cooperativa. Temos data para a próxima Cleartic? Eles estão até, foi um ponto lá, eles estão verificando e provavelmente vai ser no ano que vem, no mês de fevereiro. Então eles estão estudando, né, as comissões. Como é a escolha do país? Bruna, bem sincero, eles se reúnem e verificam qual o país que eles ainda não foram. Já se teve propostas para se vir para o Brasil, eles estão querendo vir muito para o Brasil, e a gente está também, só que isso é uma organização, né? Tem que trabalhar para isso, eles já tiveram esse pedido, só que eu estou falando de mais de 2.000 pessoas, que é a previsão se o evento acontecer no Brasil. Nos outros países dá um número um pouco menor de participantes, mas se for no Brasil a previsão ela é bem alta, porque devido à nossa comparação brasileira com os outros países aqui, né? Que nem quando acontece um evento, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, o volume aumenta, né? Então, são características diferentes que a gente tem, por isso, essa preparação. Acredito que sim, que nos próximos anos possa acontecer no Brasil, mas agora vai ser fevereiro, provavelmente em outro país que não seja o Brasil. Vamos ficar de olho. Vice-presidente, obrigada pela participação. Quer deixar ainda algum recado? E agradecer que você participou, então, da segunda edição do podcast Jornal Sertel. Que legal, com certeza, né, Bruna? Nesses dias aí, após a primeira, que foi do nosso presidente Irineu, né, que ele esteve aqui,
A gente deu uma circulada em alguns municípios, nas rádios também, e a gente está vendo que é mais um modelo assertivo da Sertel de podcast. Um parabéns para toda a equipe envolvida nisso, Bruna, conduzida ali pelo nosso colega Marco Weber, que faz com que a Sertel siga inovando. Podcast, trazer isso para as outras plataformas, o jeito de se comunicar, teve uma aceitação muito grande. Então, com certeza, é um olhar que a Sertel vem fazendo, vem estando presente para estar junto com todos os perfis dos nossos associados. Tem associado que só vai, eu tenho certeza, né, Bruno? A gente vai ter associado que vai começar só no podcast, vai ter associado que só no jornal impresso, associado só no jornal digital, né? Que nós temos também, outro associado muito no Instagram. Cada um tem um perfil e tem aquele, né, que olha todas as plataformas. Então é isso que nós precisamos estar, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar modernizando tudo isso e fazendo sempre próximo aos nossos associados, fazer o senso de pertencimento dos nossos associados aumentar cada vez mais. E nós ia ao encontro dele, não ele vinha ao encontro dele, nós ia ao encontro dele. Então essa é a metodologia que a Sertel vem trabalhando para a gente melhorar. Em nome de toda a equipe, muito obrigada. E associado, obrigado pela sua companhia. Assim a gente encerra o podcast Jornal Sertel de hoje. E leia o Jornal Sertel, que em breve está chegando na tua casa. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu!